Você sabia que a história da Branca de Neve e os Sete Anões, na realidade, tem uma origem extremamente tenebrosa e sombria? Um dia eu serei feliz. Por trás de um dos mais belos contos de fadas, onde vemos uma jovem garota que mora em uma bela floresta e seus amigos anões, que cantam e sorriem o tempo todo, existe uma inspiração terrível e uma história tão macabra que desafia até mesmo os corações mais corajosos. Hoje vamos contar a real conexão entre o primeiro grande sucesso da história da Disney e sua origem trágica. E se você tiver estômago e coragem para isso, vem comigo. Olha para os dois lados e tenha certeza que você está seguro. Pega a sua pipoca. Tá começando mais um Teen Videos. História da Branca de Neve. Em 1937, a Disney lançou ao mundo a sua primeira adaptação animada de Branca de Neve, um marco na história do cinema. Há quase 100 anos atrás, o estúdio, que hoje é a maior empresa de entretenimento do planeta, estava com dificuldades financeiras, e sua última cartada seria o lançamento da fantástica história de contos de fadas da princesa, que era perseguida pela sua madrasta invejosa e cruel. Walt Disney, um homem visionário, testemunhou pessoalmente o impacto devastador da cena em que a Branca de Neve, ao morder a maçã envenenada, cai em um sono profundo, enquanto o público chorava copiosamente. Mas o que essas pessoas não sabiam é que, se conhecessem a verdadeira história por trás desse conto, suas lágrimas teriam começado muito antes. No clássico filme da Disney, a gente conhece Branca de Neve, uma princesa órfã e solitária de apenas 16 anos, que vive sob o domínio tirânico de sua madrasta, a rainha Greenhild, que na realidade é uma bruxa. Só que, por não gostar da princesa, a madrasta obriga a jovem a utilizar trapos e a trabalhar constantemente. Ao descobrir que a garota agora era mais bela que ela mesma, a rainha bruxa contrata um caçador, que tem a missão de levar a garota para uma floresta e dar fim à sua vida. Só que ele, ao perceber a pureza da princesa, não tem coragem de cumprir a missão, revelando os planos da rainha e implorando que ela fuja para a floresta para salvar sua vida. Perdida e totalmente sozinha, a princesa descobre um vínculo mágico com os animais que habitam o lugar e logo encontra o abrigo dos Sete Anões. Os irmãos a acolhem e, em troca, ela cuida da casa enquanto eles trabalham arduamente em uma mina de diamantes. A rainha, ao descobrir que o caçador falhou, recorre à magia, se transformando em uma velha sinistra e enganando a Branca de Neve, levando ela a comer uma maçã envenenada. Só que a maldição da rainha, conhecida como Sono da Morte, tinha a condição de que o primeiro beijo de amor verdadeiro conseguiria quebrá-la, que é exatamente o que acontece quando o príncipe, que tinha conhecido e se apaixonado por Branca de Neve no início da história, a encontra em um caixão de vidro adornado em ouro feito pelos anões. Ele então quebra a maldição ao beijar a adormecida Branca de Neve, levando ela para o seu castelo, finalizando com o eterno "foram felizes para sempre". Só que a verdadeira história que inspirou esse conto é muito mais perturbadora e tem um contraste aterrador entre a aparente felicidade do filme e a realidade macabra que existe por trás da história. O verdadeiro conto infantil. Muito antes de se tornar o primeiro clássico animado da Disney, a história de Branca de Neve, ou Sneehwitchen, foi registrada pelos irmãos Grimm em 1817, no livro Contos de Fada para Crianças e Adultos. Transmitido de geração em geração, ele revela uma narrativa muito mais sinistra do que a versão doce e agradável mostrada pela Disney. Nele conta-se que certo dia, a rainha estava na janela de seu castelo costurando, enquanto nevava do lado de fora, e a moldura da sua janela era feita de uma madeira negra conhecida como ébano. Em um determinado momento, a rainha furou seu dedo com a agulha e 3 pequenas gotas de sangue então caíram na neve. Ao ver aquela cena, ela teria desejado ter um bebê que fosse tão branco quanto a cor da neve, além de ser tão vermelho como o sangue e tão negro quanto o ébano. Meses depois, a rainha engravida e dá à luz a uma pequena bebezinha, que tinha a pele tão branca como a neve, os lábios e bochechas vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. Só que isso ocorre custando a vida da própria mãe da princesa, que faleceu durante o parto. Um ano depois, o rei se casa com a mulher mais linda do reino, que de maneira oculta era uma pessoa maligna e ligada a forças ocultas. Quando Branca de Neve completa 7 anos e não 16 como no filme da Disney,
O espelho mágico da madrasta revela que a jovem princesa é agora a mais bela do reino. Enfurecida, a rainha ordena ao caçador que leve a menina para a floresta e traga de volta seus pulmões e fígado como prova de sua morte. Só que assim como no filme, o homem não consegue cometer tal atrocidade e a faz fugir para a floresta e leva para a rainha má os pulmões e o fígado de um javali que ele tinha caçado. Naquela mesma noite, a bruxa maligna prepara um prato com os órgãos que ela acreditava ser da pequena garota, criando assim um jantar macabro e assustador. Ao mesmo tempo, Branca de Neve acha a casa dos 7 anões e adormece em uma das suas 7 camas. Dessa forma, os anões, ao voltarem da mina de pedras preciosas, a encontram e a acolhem. Ao saírem para trabalhar todos os dias, a alertavam de que uma rainha um belo dia ia voltar e tentaria fazer mal a ela, e é exatamente o que acontece. No momento, o espelho revela que a garota está viva e morando na Floresta Encantada. A bruxa então realiza 3 tentativas de acabar com a vida da princesa. Em todas, ela se disfarça e consegue convencer a criança a abrir a porta para que ela entre. Primeiro disfarçada, ela oferece um corpete que, ao ser ajustado, faz com que a Branca de Neve desmaie, sufocada sem ar. Felizmente, os anões retornam a tempo de salvá-la. Em sua segunda tentativa, a rainha dá um pente envenenado, que faz a garota desmaiar ao pentear os seus cabelos, mas novamente os anões a salvam. Na terceira vez, a bruxa oferece uma maçã envenenada, em que o efeito é mortal, e Branca de Neve, sem saber do perigo, dá uma mordida e cai, aparentemente sem vida. Os anões nada conseguem fazer para salvar a sua amada amiga, e então velam o corpo da garota por 3 dias, para depois enterrá-la. Só que percebem que nesses 3 dias, o seu corpo se manteve intacto, talvez como efeito do próprio veneno da rainha má. Então a colocam em um caixão de vidro no topo da colina, e assim vários anos se passam, até que um príncipe vê o caixão e se apaixona pela garota, convencendo os anões a deixarem que ele levasse o corpo dela, prometendo que cuidaria dele pelo restante da sua vida. Depois de muito insistir e perceber a sinceridade no amor do príncipe, os anões aceitam. Só que quando os servos dele estão carregando o caixão, um deles tropeça e acaba caindo no chão, fazendo com que o pedaço de maçã envenenada que estava preso na garganta da princesa se desprendesse e saísse de sua boca. E com isso a garota acorda. Ele então conta tudo para ela, e os dois se apaixonam, no dia seguinte se casando. No mesmo dia, a rainha então faz uma nova consulta ao seu espelho amaldiçoado e descobre uma nova mulher mais linda que ela, a nova jovem rainha do reino vizinho. A bruxa recebe o convite para o casamento e resolve ir à cerimônia, só que ao chegar ao local, ela entra em choque ao descobrir que a nova rainha era ninguém menos que a própria Branca de Neve. Então, ao se descobrir a história, se prepara para a rainha má 2 sapatos de ferro incandescente, que a bruxa é obrigada a usar e dançar até que ela perca a sua própria vida. Um destino terrível para uma das vilões mais perversas dos contos de fadas. A história real por trás do conto. O que adiciona uma camada arrepiante a esse conto é o fato de que ele pode ter acontecido. E pior de tudo, o seu final não é nada feliz. De acordo com historiadores, o conto da princesa Branca de Neve foi inspirado na vida da baronesa Maria Sofia von Irthal. Nascida nos anos de 1700, a nobre vivia em um castelo na Baviera, na Alemanha, e era conhecida pela sua grande beleza e coração bondoso. Seu pai, o príncipe Philip, depois da morte da sua esposa, se casou com uma mulher cruel, que odiava todos os seus filhos, especialmente Maria Sofia, a quem ameaçava constantemente. Outro fato é que no castelo onde viviam madrasta e enteada, tinha um grande espelho que existe até os dias de hoje, da altura de um ser humano, que continha inscrições que fazia menção à necessidade de orgulho e amor próprio. O castelo, habitado então pela baronesa Maria, ficava em uma região que era conhecida principalmente por 2 características. A primeira delas era a existência de uma mina de cobre que ficava localizada depois de 7 colinas,
onde o trabalho era realizado somente por crianças e anões, devido à baixa altura do teto do local. Por conta do trabalho cruel, na maioria das vezes as crianças não cresciam e ficavam encurvadas pelo uso constante da picareta. Por todos estarem constantemente sujos, era difícil diferenciar crianças dos anões, e todos eram chamados assim. Daí a origem dos 7 amigos da Branca de Neve. Além disso, ao redor do castelo, tinha uma floresta negra, que era habitada por ladrões e assassinos que roubavam e faziam mal a viajantes desavisados. Nesse mesmo bosque também existe uma fruta chamada Beladona, que é extremamente venenosa e inspirou a maçã envenenada usada pela bruxa. Diferente do conto, nunca nenhum príncipe veio em socorro de Maria, sendo que por razões desconhecidas e talvez relacionadas à sua madrasta, a bela garota perdeu sua visão ainda na adolescência, ficando completamente cega. Pouco depois, a Branca de Neve da vida real passou a viver em um convento, onde morreria muitos anos depois de velhice aos 71 anos. Em sua lápide, que foi localizada recentemente, estava escrito que Maria tinha sido uma nobre heroína e que ela tinha alcançado a vitória na fé e que aguardaria a partir daquele momento a ressurreição, o que está totalmente ligado ao fato que a personagem do conto de fadas volta à vida depois de já ter falecido. Tudo isso mostra que a real história por trás do conto da Branca de Neve não teve um felizes para sempre. Pelo contrário, vemos que a nobre garota que a inspirou teve uma vida repleta de sofrimentos, angústia e reclusão, e nunca o príncipe apareceu para resgatá-la e se apaixonar por sua beleza incrível. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu! E até a próxima!